uma tampinha, né? Uma colher de sopa de fermento em pó, 3 ovos e 3 colheres de sopa de margarina. Olhem só a maciez deste bolo. Ele me chamou, me chamou, né? Chamei para ele vir aqui, mas não quis vir, não. Porque assim, gente, gente, eu vou aproveitar que os meninos estão dormindo. Tá bem cedinho aqui ainda, são 6h10 da manhã. Como vocês viram aí, né? Eu já treinei e agora eu vou fazer um bolinho pro café da manhã, tá bom? Vou mostrar a receita aqui pra vocês. Pessoal, aqui para esse bolo é um bolo simples de farinha de trigo. Tem 200 ml de leite, uma pitada de sal, 2 xícaras de 200 ml de farinha de trigo, 200 ml de açúcar, uma tampinha, né? Uma colher de sopa de fermento em pó, 3 ovos e 3 colheres de sopa de margarina. A minha assadeira já está untada e eu untei com margarina e polvilhei açúcar, porque aí com açúcar ele pode ser desenformado ainda morno, beleza? E não gruda. Então, eu vou colocar aqui os ovos, o açúcar, vou misturar. Agora vou colocar as 3 colheres de margarina. Vou misturar. E agora eu vou acrescentar o leite. Leite em temperatura ambiente. Vou colocar a pitada de sal. E a farinha de trigo, eu vou colocando aos poucos. Meninas, nem vou usar a farinha de trigo toda, ó. Deve ter dado 1,5 xícaras, por isso que eu gosto sempre de ir colocando aos poucos. Porque depende muito da absorção da farinha de trigo, ó. Agora, eu vou colocar 1 colher de sopa ou uma tampinha de fermento em pó. Misturo.
Já vou colocar na assadeira e levar para assar. Meu forno já está aquecendo desde que eu comecei a separar os ingredientes. Vou levar para assar. O meu forno já está aquecendo desde que eu comecei a separar os ingredientes, tá bom? Temperatura 180 graus. Meu forno é elétrico, eu deixo no médio, né? Eu coloco a temperatura em 180 graus e os 2 botões de baixo eu coloco no médio. Só que, na hora que eu coloco a assadeira no forno, eu coloco pro mínimo os 2 botões de baixo, tá bom? Quando estiver assado, eu mostro pra vocês. Olha quem acordou! Olha quem acordou! Dá bom dia! Olha só, o bolinho ficou pronto, gente, olha pra aqui. Dá pra perceber a fofura que tá esse bolo. Aqui no meu forno ficou 25 minutos. Eu não gosto de dizer tempo de forno, porque meu forno é muito rápido, tá bom? Vou deixar a receita na descrição do vídeo. Se alguém fizer, me conta aí como é que ficou, tá bom? Olhem só a maciez deste bolo. E detalhe, dia seguinte, viu? Dia seguinte por aqui. Olha. Delícia. Olá, tudo bem por aí? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E se você não me conhece, meu nome é Kati. Aqui eu falo sobre emagrecimento. Eu estou acima do meu peso e retomei a luta para voltar para o meu peso ideal. E eu também conto a minha experiência sendo mãe de 2 crianças. Eu tenho um filho de 11 anos, Enzo, ele é autista, ele tem autismo com deficiência intelectual. E eu também tenho Elisa, de 2 anos e 9 meses, que não tem transtorno, tá bom? Você já viu aí, eu já fiz meu treino em casa, já aproveitei que acordei bem cedinho e já treinei, já fiz o bolo do café da manhã, antes mesmo dos meninos acordarem. E agora, é à tarde, eu corri aqui pro meu quintal, porque minha rua é bem barulhenta, aproveitei que eles estão dormindo. Eles não estão dormindo, não. Elisa dormiu, o pai chegou do serviço e ele tá lá com o pai dele. Eu corri aqui pro quintal para falar com vocês com menos zoada, né? Eu espero que vocês estejam me ouvindo muito bem. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu já peço que, se tu não for inscrito aqui, tu se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que tem necessidade de escutar essas coisas, porque eu, mesmo sendo mãe de uma criança autista, eu não tinha ideia de que eu tinha um filho autista, tá? É por isso que eu decidi gravar, contar minha experiência aqui, contar minha história, para que outras pessoas se atentem ao comportamento das crianças e de adultos também, porque sim, como eu sempre costumo falar, tem autistas adultos que não têm diagnósticos e tem crianças também que ainda não têm o diagnóstico. Então, eu já peço que você compartilhe e fique aqui comigo, tá bom? Bora conversar um pouquinho sobre o autismo? No último vídeo, onde eu falei sobre a seletividade alimentar, eu falei que o próximo vídeo seria sobre uma outra característica do autismo no meu filho. Gente, por que eu sempre falo no meu filho? Porque eu quero deixar bem claro aqui que o autismo não é igual para todo mundo. Tu pode conhecer um autista que come de tudo, tu
que pode conhecer um autista que não tem dificuldade na comunicação. E aí tu pode achar, então ele não é autista. Não, cada um é de um jeito, tá bom? Por isso eu sempre friso aqui que essas características são no meu filho, embora eu conheça outros autistas que têm muitas das características que meu filho tem, muito parecido. Então, assim, eu falei lá que o próximo vídeo seria de uma outra característica, né? Mas, antes de citar a outra característica que eu vou falar nesse vídeo, eu senti vontade de falar algo que eu não falei lá sobre a seletividade alimentar, que é o seguinte, gente. Hoje eu estava almoçando e o almoço foi sopa. Elisa, como eu falei para vocês, tem 2 anos e 9 meses. E ela estava sentada à mesa tomando a sopa dela. Eu tomando a minha sopa. E Enzo tinha comido a batata. É a batata que eu falei que é de fritar, aquela batata congelada, só que a gente assa para ver se minimiza o problema. E aí eu pensei, eu escuto demais e o que eu acredito que 99% das famílias que têm crianças autistas, que têm filhos autistas, porque os autistas crescem, que têm a seletividade alimentar, escuta muito. Ele não come porque você não come. Eu já falei também lá no outro canal, lá no outro vídeo, que quando você fala assim, é fase, isso vai melhorar, é coisa de menino, não dá porque você não come porque você não dá, que isso dói. E por mais que você fale que é uma fase e tudo mais que vai passar, e tentando ajudar, mas não ajuda, quando a gente escuta assim, se você come, o seu filho vai comer. Eu falo isso porque eu já escutei de até palestrantes, inclusive. Gente, isso tem um peso tão forte para nós, porque na hora que eu estava almoçando, como eu falei para vocês, eu fiquei pensando, Elisa tem 2 anos e 9 meses e ela come. Enzo, com 2 anos e 9 meses, ele já tinha parado de comer essas coisas, porque até 1 ano de idade ele comia. Então, é muito sofrido. Nós já temos uma carga muito pesada, porque as pessoas falam muito assim. Oi? Vem cá. Ele me chamou, Enzo me chamou, né? Chamei para ele vir aqui, mas não quis vir, não. Porque assim, gente, quando a gente fala para alguém ele é autista, as pessoas logo falam assim, de imediato. Nossa, é mesmo? Eles são muito inteligentes, né? Sim, eles são muito inteligentes. Eles têm outras qualidades, mas o autismo, eu não romantizo. O autismo não. Tem nada de romântico no autismo. Eu tô falando eu enquanto mãe. E eu tô falando o que meu filho passa. E eu tô também representando o meu marido, que é o pai dele. Porque quem de nós não quer que um filho sente e coma feijão, arroz, salada? É o meu sonho, é o que eu oro a Deus todos os dias para que esse dia chegue. Então, assim, a gente apresenta. Tem 10 anos que ele não come essas coisas, porque ele comeu até 1 ano de idade e já fez 11, né? Então, tem 10 anos que ele não come arroz, não toma sopa, não come verdura, não come cereal. Como eu já falei, ele só come de comida, feijão com farinha. Então, eu quero pedir encarecidamente aqui que você pare de dizer isso, que se você comer, dizer para uma família que tem um filho autista e que tem a seletividade alimentar, que se você, pai e mãe, comerem, ele vai comer também, porque não é assim que funciona.
tá bom? Então é isso que eu tô falando aqui para fechar esse assunto da seletividade alimentar. E agora o assunto, né? O segundo assunto é rigidez cognitiva e rigidez comportamental. Essas duas palavras, gente, são bem próximas, mas uma fala sobre o comportamento e a outra sobre a mente. E para você entender melhor o que é essa rigidez cognitiva, eu fui pesquisar o que significa cognição e eu vou ler para você aqui agora. Presta atenção. O que é cognição? A cognição refere-se ao processo mental de conhecer, aprender e compreender. É a capacidade de adquirir, processar, armazenar e utilizar as informações. Inclui funções como pensamento, raciocínio, memória e atenção, entre outras. Ok? Guardou o que é cognição? Então agora vamos falar sobre os comportamentos cognitivos de ESO, a rigidez cognitiva de ESO. Tá bom? Presta atenção aqui que esse vídeo vai ser mais sobre exemplos do que acontece aqui em casa, do que acontecia com ele muito pequeno e algumas coisas acontecem até hoje. Trazendo em miúdos, né? Falando bem de forma rasgada, essa rigidez aqui em casa consiste da seguinte forma: eu não posso fazer algo de repente com ele. E também o que eu fizer para ele uma vez, ele quer que faça sempre. Vamos para os exemplos? Fiz um pão. Viu a receita daquele pão lá do vídeo da seletividade alimentar, onde eu falo que eu ia fazer no formato oval, porque se eu faço no redondo ele não come? Por quê? Porque a primeira vez que eu fiz para ele aquela receita com o pão com recheio de queijo, eu fiz no formato oval. E para nós aqui de casa, eu fiz com goiabada, o pão eu fiz redondo. Então, da outra vez que eu fiz, né, da segunda vez que eu fiz a receita, eu não me atentei a esse detalhe. E fiz a primeira fornada, né, a primeira assadeira, com pão com recheio de queijo, porém, eu fiz o pão redondo. Quando o pão assou, que ele foi comer, eu ainda estava preparando os outros, ele não quis comer. E ele começou a chorar, ele começou a se angustiar, e ele dizia, não, oval, porque desde muito pequeno eles conhecem os números, letras, formas geométricas e cores. Desde muito pequeno, 2 anos e meio, ele já falava sozinho, né? Ele aprendeu sozinho. E ele, oval. Então, eu tive que fazer o recheio dele de queijo todo no formato oval, porque se eu faço do outro e coloco queijo, ele não aceita. Outro exemplo, gente, para ir para qualquer lugar, ele vai e volta da escola todo dia a pé, né? A gente leva e busca, todo dia andando. A gente tem que ir pelas mesmas ruas. Se a gente entra em uma outra rua, ele já se desorganiza, ele já começa a procurar cadê a rua que ele tem de andar, porque aqui ele anda todo dia. E isso traz um sofrimento. Eu não consigo saber dele porque ele tem dificuldade na comunicação. Mas eu já ouvi de outros autistas que têm o desenvolvimento da fala, né? Que dói como se estivesse apanhando, que essa angústia é de dor física. Então, gente, às vezes eu já escutei uma vez ele muito pequeno mesmo, devia ter uns 3 anos, e eu ainda não tinha recebido o diagnóstico, nem sabia, nem tinha ouvido falar a palavra autismo, e eu precisei ir no Bretas, daqui da cidade, e eu morava numa rua, numa avenida, e eu desci aquela avenida com ele e precisei sair daquela avenida e entrar na outra rua para chegar ao Bretas. E esse menino entrou em crise, esse menino gritava,
esse menino queria me morder e eu não sabia o que estava acontecendo, eu só segurava ele, porque com medo dele correr e tal, e ele estava apavorado, ele estava desesperado. E eu tirei o chinelo para bater nele. E uma senhora estava subindo a rua e passou e falou assim: se fosse meu filho, eu dava uma chinelada. E naquele momento eu respondi, porque a vontade que eu tinha era de bater nela. Eu estou sendo muito franca com vocês aqui. A vontade que eu tive naquele momento era de bater nela. E eu respirei fundo, olhei para ele, ela estava passando bem próxima a mim, e eu falei: filho, eu tirei o chinelo para te bater. Mas a minha vontade agora é bater nessa senhora. Ó, gente, eu não sou de confusão. Quem me conhece sabe que eu não sou de confusão. Eu dou uma boiada para ela não entrar em confusão. Mas eu falei, e graças a Deus que essa senhora não me disse nada, foi embora, sabe? E aí eu guardei o chinelo e sempre pedindo a Deus ajuda para ele me ajudar a resolver aquilo ali, sem eu nem saber o que era. E contive ele aqui, e ele querendo me morder, querendo me bater, enfim, consegui acalmá-lo, e depois de um tempo, que eu não sei quando, mas quanto tempo, mas para mim foi uma eternidade, consegui ir ao mercado. Tá. Precisei mudar de lugar porque os mosquitos já estavam me catando ali no meu quintal, aí corri aqui pro quarto para falar de maneira mais confortável com vocês. Gente, diante de tantas coisas que me aconteceram, né, que aconteceram com eles em relação à rigidez, eu lembrei de quando eu morava na casa aqui ao lado, casa de um pessoal que mora em Brasília e tal, anjos de Deus, anjos visíveis de Deus na nossa vida, e vez ou outra eles vinham aqui para Caldas e ficavam na casa grande e a gente morando no barracão no fundo. E sempre que eles vinham, a gente os encontrava na casa grande. E nesse dia, eles chegaram e a dona da casa não nos viu, entrou lá no barracão. Ela psicóloga, já trabalhou por muitos anos com autistas. E quando ela chegou lá dentro do barracão, gente, lá dentro da casa onde a gente morava, isso, na hora que a viu, sai daqui, sai daqui. Gente, era um desespero dele, mandando ela sair. Eu pensei, meu Deus, que situação. Nunca tinha passado por aquilo. E ele empurrava ela e ela conteve, né, as mãos dele e deixando ela andando de ré. Calma, e eu morrendo de vergonha. Enzo, e ela me dando um sinal para ficar calma. E até que ela conseguiu sair, ela, eu vou sair, saiu. Ele ainda ficou um tempo desorganizado dentro de casa, com muito grito, muita agitação. E aí, depois que ele se acalmou, fui lá falar para ela, pedir perdão, pedir desculpa, né, por aquilo. E ela falou comigo, Kati, não era para eu ter ido lá. Aí eu falei, como assim? A casa é sua. Aí ela falou, não, na mente dele, o lugar da gente se ver é aqui na casa grande. Não faz sentido para ele eu ir até lá, porque eu nunca fui lá com vocês. Por isso que ele me mandou embora. Mas assim, é uma situação difícil. Agora, se ela sendo psicóloga, ela entendeu, entendeu, né, aquela situação, e ela que me explicou, e eu me acalmei, mas antes de saber disso, eu estava muito assim, envergonhada, a palavra foi essa, envergonhada pelo ocorrido. Agora imagina você, vendo uma situação dessa, você que não sabe o que é que está se passando ali. Será que tu não já falou alguma coisa muito desagradável para uma mãe, para um pai, para um responsável de uma criança nessa situação? Já? Ou se não falou, não pensou? É muito fácil a gente falar aquilo que a gente não conhece, não é? E eu me incluo nisso. E outras situações. Aqui em casa a gente não pode trocar móveis de lugar. Não pode, que eu tô falando, é assim, a gente não consegue com facilidade. No próximo vídeo eu vou falar as estratégias, né, que a gente aprendeu, mas não foi logo que a gente aprendeu. Eu vou contando aos poucos para vocês. A gente não tem. É muito simples na sua casa, se você não tem uma criança autista, se você não tem uma pessoa autista com rigidez no comportamento, né? É muito fácil você mudar as coisas de casa. Mãe sempre mudou as coisas lá em casa, sofá, tal, tudo de lugar. E aqui em casa a gente não tem essa facilidade. Se uma torneira quebra,
não é simplesmente ir lá e trocar. Fazer xixi. Ensinei Enzo a fazer xixi no banheiro. Ok, ok. Quando eu andava com ele na rua, minha gente, que ele queria fazer xixi, eu falava, meu filho, vamos ali no cantinho. Eu não vou mentir pra vocês, não. E com certeza muitos de vocês já fizeram isso. Vai ali no cantinho e faça xixi. Não, xixi banheiro, xixi banheiro. Aí venho eu, meu marido, de lá da cidade onde meus pais moram, e entramos no ônibus para vir para cá, para Caldas. Minha gente, quando ele entra neste ônibus coletivo, né? Coletivo não tem banheiro. E ele, mãe, fazer xixi, mãe, fazer xixi. Aí eu tinha uma garrafa de água mineral, falei assim para ele, a gente já tinha terminado de beber água, falei assim, a gente estava no último banco. Falei assim, meu filho, se você quiser fazer xixi, você faz aqui dentro. Não, xixi banheiro, xixi banheiro. Eu falei, ainda fiz o favor, eu fiz o favor. Nós fizemos o favor de esquecer o cordão do autismo para que o motorista entendesse que ele é autista. Porque até pegar o RG, gente, e tal, e ver lá que tem, porque o RG dele tem lá, identificando que ele tem o transtorno do espectro autista. E aí ele, não, xixi banheiro, xixi banheiro. E aí eu comecei a orar, falei, ele não vai fazer xixi dentro dessa garrafa. Ninguém ia ver, mas ele não ia fazer, porque ele aprendeu que o xixi faz no banheiro. Isso tem o quê? Foi o ano passado. Foi meado do ano passado. E aí, eu orando, gente, eu orei tanto a Deus ali, meu Deus, sem misericórdia, faz a vontade desse menino ir ao banheiro. Ir embora. Lança por terra a vontade de Enzo ir ao banheiro, porque o que é que eu vou fazer aqui, dentro desse coletivo? E graças a Deus, ele conseguiu esperar chegar até Goiânia para poder ir ao banheiro lá na rodoviária de lá, e muito tranquilamente. Então, a nossa vida aqui é assim, minha gente. Se ele toma igual a N-acetilcisteína, ele toma todo dia. Eu dei num copo aquele dia, no outro eu já não consigo trocar. Então, todos os dias ele toma no mesmo copo. Quando ele come feijão, farinha, é sempre na mesma vasilha que eu dei desde a primeira vez. Camiseta dentro de casa. Sempre que Enzo aparecer nos vídeos aqui dentro de casa, se ele estiver aqui dentro de casa, se ele não for sair, ele tá de camiseta. Se Enzo estiver no vídeo com a camisa de manga assim, porque ele não usa a camisa de manga comprida, é porque ele vai sair. Aí ele, na mente dele é assim, na rua, camisa de manga assim. Quando ele chega em casa, é camiseta. De imediato, ele já pede para trocar. Agasalho de Enzo só usa com o zíper na frente. Se for aquele agasalho todo fechado, Enzo não consegue usar. Eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer. Se o culto, hoje ele for num culto, sexta-feira à noite a gente vai para o pequeno grupo, num lugar. Se na semana que vem for em outro lugar, ele já tem muita dificuldade para entrar naquele outro ambiente, porque a cabeça dele é para funciona, que o pequeno grupo é naquele lugar que ele foi a primeira vez. Não consigo receber visitas sem que me avise. Para ele não desorganizar com essas visitas, quando ele pensar que não, a visita chegou, senão ele manda embora. Letícia Arani, uma amiga minha que Deus me deu através do autismo, uma irmã que Deus me deu, ela veio aqui essa semana, a gente estava até conversando. Semana passada, a gente estava até conversando, ela, amiga, eu me lembro que... Porque a gente se conheceu na outra casa aqui do lado. E ela ia muito lá em casa. E ela falando que, amiga, eu me lembro do dia que eu vim aqui nessa casa, nessa que eu tô agora, pela primeira vez, e o Enzo me mandando abrir o portão para eu ir embora. Então já teve gente que veio aqui, gente, e ele manda embora mesmo, assim, sabe? Não é, nossa, que menino. Só que Letícia Arani, ela tem filho autista, então ela sabe, conhece como é a nossa rotina, apesar de que tem autistas que não têm esse padrão no comportamento, tá? E, enfim, gente, eu quis citar aqui algumas situações que a gente
vivenciou, algumas coisas que a gente ainda vivencia com muita frequência. Quando não tem aula para Enzo, eu não posso chegar para ele e dizer no mesmo dia que hoje ele não vai para a escola. Não faz sentido para ele não vai para a escola por quê? Entendeu? Então, assim, é pedir forças a Deus, é estudar, é fazer terapia, quem tiver condição, faça terapia, porque você precisa do sustento diário, você precisa de apoio para poder seguir, porque não é fácil, não é fácil. Eu vou sempre finalizar os meus vídeos dizendo que não é fácil ser pai e mãe de uma criança atípica. E falando do autismo, para mim é muito difícil, porque tem essas situações. E outra, o autismo não tem cara, é o que mais dificulta, porque você é muito mais julgado. Quando você vê um cadeirante, geralmente a gente se sensibiliza porque a gente está vendo a condição do cadeirante, né? Quando você vê crianças com qualquer outro transtorno que você olha e vê que tem, você se sensibiliza. E o autista? Ele mostra somente no comportamento. Aí você é dito como quem não sabe educar, quem mima, quem faz as vontades do menino. E vai muito. Na verdade, nem passa por isso. Enzo fazia e faz birra? Claro, gente. Criança faz birra. É natural, é comum da criança fazer. Cabe a nós pais direcionarmos essas crianças, porque aqui em casa, eu já ouvi muito. Deixa ele, gente, não faz isso com o bichinho, não. A árvore cresce, viu? Cuidado, porque a árvore cresce e tu pode encaminhar ali, pedindo orientação a Deus e conduzir a postura dessa árvore para lá na frente ela dar bons frutos ou não. Então, a gente não pode se apoiar a isso de que, tem tal transtorno, deixa, lá na frente aprende. Não aprende não. Então, a gente tem que estudar, e se aprender, minha filha, duras provas, viu? Então, é mais fácil hoje a gente estudar, e em quantas palestras que a gente foi, que mais pra frente a gente vai falar, quantas pessoas Deus colocou na nossa vida para nos abençoar com conhecimento de forma gratuita. Vocês vão acompanhar aqui, vocês vão saber. Então é isso, tá? E eu não quero terminar esse vídeo sem contar para vocês de coisas simples que Deus coloca, que Deus nos abençoa. Olha quem chegou aqui. Elisa, linda. Olha, gente, então como eu ia dizendo para vocês, Deus tem mostrado o seu cuidado para conosco o tempo todo, por mais que a gente sofra, por mais que a gente chore, porque só Deus sabe o que é que a gente vive. Mas assim, o Senhor mostra o seu cuidado em detalhes, em pequenos detalhes, sabe? Exemplo, essa semana passada, de manhã, ele estava querendo comer banana, e chorando porque queria banana. Eu falei, hoje não tem banana. Tem que esperar seu pai ir ao mercado e aí ele compra a banana. Gente, no mesmo dia, eu não falei isso pra ninguém, Você acredita que a minha vizinha, Dona Euripa, que é Pipipa aqui pra nós, que a Elisa não conseguia falar o nome dela, ainda muito pequenininha, e chamava de Pipipa, chegou aqui no mesmo dia, pouquinho antes de eu chegar da escola, e trouxe banana. Gente, não tem como não ver o cuidado do Senhor. Não tem como. E eu tenho certeza que se tu parar para reparar, se tu parar para avaliar, peraí, Elisa. Se tu parar para avaliar a tua vida, tu também vai ver o cuidado do Senhor. Não deixa que os problemas te seguem. Porque se tu começar a olhar só pro problema, tu vai afundar e tu vai trazer doença para tua vida também. Então, o desejo do meu coração é que a gente sempre esteja com os olhos voltados para Deus, porque Ele está e Ele continua no controle de tudo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.
Continua aqui comigo. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar para as pessoas que você acha que precisa dessas informações, tá bom? E se tu tiver alguma experiência com comportamentos assim, comportamentos diferentes que o teu filho tem, ou que até mesmo um adulto na tua casa tenha, e seja diferente das outras pessoas, comenta aqui, tá bom? Tu vai dar tchau, Elisa? Tchau, gente. Vem cá, olha lá pra eles e fala. Olha lá pra eles e fala. Vamos pro vídeo. Inscreva no canal. Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Tchau, gente. Deus abençoe.